Já estamos de volta. Nossa equipe conversou com o presidente do Conselho Nacional do Café, o CNC. E com exclusividade, ele falou sobre os assuntos que foram abordados com o ministro da Agricultura e Pecuária. Demandas do setor foram apresentadas. Veja só. Camila, eu conversei muitos assuntos com o presidente do CNC Silas brasileiro. E olha só, se tudo for implementado, pode ser um marco na cafeicultura. 2022 deu muitas lições à cafeicultura brasileira. Olha o chão de pedra, olha ao meio da rua, que jeito tá. A lavourinha vinha vindo de recuperação do chuva de pedra do ano passado e ó, aí a situação que ficou. O setor passa por vários desafios, entre eles os impactos do clima, os gargalos na exportação e a desvalorização da commodity. Tudo isso acendeu vários alertas. Para o presidente do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, os desafios de se manter na atividade são grandes. Nós temos um problema do mercado, veja bem agora, Cláudio, essa questão que foi desproporcional o aumento dos insumos em relação ao preço do café. Quer dizer, não há uma equivalência de uma coisa com outra. E isso pesa sobre nós produtores. Nós tivemos também agora as sanções da Comunidade Europeia. Na primeira audiência com Carlos Fávaro, novo ministro da Agricultura, o CNC apresentou as demandas do setor. Silas fez questão de mostrar ao novo governo que a cafeicultura brasileira precisa de mais apoio para se tornar sustentável. Então mostramos para ele todos os desafios que nós temos como produtores de café e ele, que está assumindo agora, e tem uma vinculação com o café porque ele é oriundo do Paraná. Isso foi muito bom. A geada negra fez com que a família dele mudasse para o Mato Grosso. Então, nós voltamos na nossa audiência a falar sobre o café no Paraná, quando a família estava lá, e ele pretende, inclusive, no futuro, cultivar café. Então, foi uma audiência extraordinária. Aí nós levamos a inquietude com relação à questão do Funcafé, sua preservação, que é o Banco do Produtor. Silas acredita que o novo ministro pode ajudar os produtores a combater um dos principais problemas da cafeicultura, a especulação do mercado. Nós temos uma safra aí que será igual nós colhemos o ano passado, 22. Talvez possamos ter aí uns 5% a mais, mas nunca vai passar de 53 por aí. Já tem o mercado falando de 65, 68. Essa especulação leva muitas vezes ao produtor, pela desinformação, a acreditar que isso é uma verdade. Aí ele coloca o café que ele colhe a qualquer preço no mercado. E esse novo ministro tem uma visão diferenciada do aperfeiçoamento da Conab para que nós possamos passar números, realmente, estatísticas, que sejam críveis para o mercado consumidor. Para ele, o desafio agora é recuperar a credibilidade dos números. Nós tivemos uma fase aqui, Cláudio, em que todo o número que a Conab soltava, liberava para o mercado, os nossos presidentes contestavam. Por quê? Queriam colocar o número abaixo para ver se o mercado reagia. Então, nós nunca admitimos a realidade. Não admitindo a realidade, nós perdemos a credibilidade. E aí o americano passou a fazer o nosso levantamento de safra. Imagina que absurdo chegou a isso. Como nós estamos trabalhando agora, totalmente diferente. Nós estamos trabalhando, indo a campo, fazendo levantamento via satélite e montando uma equipe que veio da universidade para poder aperfeiçoar esse sistema e mostrar a realidade. Não importa se o número seja baixo ou seja alto. O que importa é o seguinte, se o número for alto, nós podemos fazer políticas governamentais para não ter excesso de oferta. Se o número for baixo, nós podemos ficar tranquilos que vamos ter preço. Na visão do CNC, o setor produtivo precisa fazer um trabalho forte no mercado internacional e conscientizar o mundo que produzir no Brasil tem muita diferença, como nos países europeus. Lá, o próprio clima se incumbe quando vem o frio intenso, quando vem as geadas. Então, consequentemente, o inverno lá incumbe de matar todas as pragas e doenças que possam existir. No Brasil, não. Se você não tiver um combate controlado, moderado, você não consegue produzir. O mais importante para ter renda, para ter dignidade, é preço. O mercado tem que reconhecer isso.
essa parte do esforço que nós fazemos, inclusive com a qualidade do café que o Brasil hoje oferece para o mundo. Outro desafio dos cafeicultores é a falta de mão de obra. Por isso, o CNC vem dialogando junto ao Ministério do Trabalho para que novas leis sejam criadas especialmente para a cafeicultura. Para que o nosso trabalhador possa ter a sua carteira assinada de trabalho, ficar na legalidade, o produtor ficar na legalidade e ele continuar recebendo o auxílio, porque nós sabemos que a pessoa de baixa renda é pequena. Uma família, esposo, esposa, 4 filhos, só com o Auxílio Brasil não sobrevive. E só com salário também não. Então, temos que somar os dois até que nós possamos oferecer realmente alimentos a um custo menor para que ele possa, sim, ter mais tranquilidade e o produtor ficar na legalidade. Então, vamos ter o desafio da mão de obra, que realmente é muito grande. Por fim, o CNC alertou que o país não pode ficar na dependência externa de fertilizantes. Ele está muito preocupado e uma grande vantagem é o seguinte, nós sempre reclamamos por que a Petrobras não avançou na produção dos nitrogenados. Nós temos aqui, Cláudio, no Brasil, sem necessidade de ninguém, nós temos não só o nitrogenado, mas nós temos também o potássio, jazida de potássio extraordinária, fora, inclusive, do território indígena, então, e com escoamento fácil por vias fluviais. E aí sim, nós vamos produzir com um custo muito menor. E foram realocados pelo menos 93 milhões de reais do Funcafé, o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. Entenda na reportagem. Foi aprovada a realocação de 93,2 milhões do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o Funcafé. Os recursos poderão ser usados pelos produtores mineiros que sofreram prejuízos com o clima nos últimos anos. A reunião entre os representantes do Conselho Deliberativo da Política do Café debateu recursos, juros e melhorias no fundo para atendimento aos produtores. A distribuição dos recursos do fundo foi feita considerando a demanda de outros bancos e cooperativas de crédito interessados. Foram alocados mais de 39 milhões de reais para a linha de financiamento para comercialização, 40,3 milhões de reais para a aquisição de café e 13,9 milhões de reais para a recuperação de cafezais danificados. Nesta safra, as aplicações do Funcafé são recordes, com 4,4 bilhões de reais já contratados, representando 87,3% do total de 6 bilhões de reais alocados no fundo. O estado de Minas usou 70%, seguido pelo Espírito Santo com 14% e São Paulo e Paraná juntos com 13%. E agora você confere outras notícias do agronegócio. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, divulgou o primeiro levantamento para a safra de café em 2023, com uma produção de 54,94 milhões de sacas de café beneficiado. Mesmo o ano sendo de bienalidade negativa, a previsão inicial sinaliza uma produção 7,9% maior que a colhida no passado, de 50,9 milhões de sacas. A área total do Arábica e Conilon totaliza 2,26 milhões de hectares, um aumento de 0,8% sobre a área da safra anterior, com 1,9 milhão de hectares destinados às lavouras em produção e 355,5 mil hectares em formação. Principal estado cafeicultor do país, Minas Gerais terá uma retomada de produção, o que vai impactar positivamente sobre a perspectiva nacional. A expectativa é de 37,43 milhões de sacas de café arábica beneficiado, sendo 14,4% superior ao volume obtido em 2022. E a seguir, leilão de cafés especiais. Você vai saber qual foi o rendimento. E mais, os números da produtividade em lavouras de café. Não saia daí.